Uma profecia bíblica está se cumprindo, onde a palavra do Senhor diz que momentos como estes chegariam para Israel. E é uma profecia que está no livro de Números, onde diz que Israel, naquele dia, não será reconhecida como nação. Isso começa a se cumprir quando, em meio a um discurso na ONU, muitas nações deixaram simbolicamente o presidente sozinho durante seu discurso na ONU, que Jacó, ou seja, Israel, diz que atravessou o rio Jaboque e ficou sozinho até o amanhecer. Jacó, ou seja, Israel, diz que ficou sozinho até o amanhecer, ou seja, que vai ficar sozinho em meio a uma encruzilhada. Israel vai ser atacada e muitas nações, já falei sobre isso em outros vídeos, vão abandoná-la. Porque Deus também disse a Abraão que Ismael, ou seja, os palestinos descendentes de Ismael, também seriam uma nação próspera. O detalhe é que o Senhor jurou, preste atenção, a Isaías e a Sofonias que iria destruir Gaza. Qual é Gaza que ele iria reduzir como pó do deserto? O que é Gaza, a capital da Palestina? Agora, eu como profeta de Deus, irmão, o que tenho que fazer é orar. Também não estou a favor do que está fazendo Netanyahu, irmão, tirando a vida de inocentes, mas também não estou a favor, irmão, de que se tire a força da nação de Israel. Por quê? E você vai perguntar, o que é você? Você apoia não reconhecer a Palestina como nação? Sim. Por quê? Porque é um Estado Islâmico igual à Síria? Você sabe o que isso significa? Você sabe o que isso significa? Procure a definição, irmão, do que é o Islã. Shalom Ubraha. Uma profecia bíblica está se cumprindo, onde a palavra do Senhor diz que momentos como este chegariam para Israel. E é uma profecia que está no livro de Números, que Israel naquele dia não quererão contar como nação. Isso começa a se cumprir quando, durante um discurso na ONU, muitas nações deixaram sozinho, de maneira simbólica, o presidente em seu discurso diante da ONU, e a palavra de Deus diz no livro de Gênesis. Algo muito forte que quero te explicar agora mesmo, e é: qual é a postura disso no mundo espiritual? O que o relógio profético, que é Israel, nos diz? O que significa este momento e por que isso ocorre com a Palestina? Será que a Palestina, reconhecida como uma nação palestina, é o inimigo eterno de Israel? O que está acontecendo? Assista até o final se quiser que eu explique isso de forma bíblica e profética, como realmente é. A primeira coisa é que Gênesis registra que Jacó, ou seja, Israel, diz que atravessou o rio Jaboque e ficou sozinho até o amanhecer. Jacó, ou seja, Israel, diz que ficou sozinho até o amanhecer. Ou seja, ele vai ficar sozinho no meio de uma encruzilhada, Israel vai ser atacado e muitas nações, já falei sobre isso em outros vídeos, vão abandoná-lo. Sim, agora, por que as pessoas querem reconhecer a Palestina como nação e estão tirando força de Israel no meio desse conflito, no meio dessa encruzilhada? Pois é, porque Deus também disse a Abraão que Ismael, ou seja, os palestinos, descendentes de Ismael, também seriam uma nação próspera. Sim, exatamente como você acabou de ouvir. O detalhe é que o Senhor jurou, preste atenção, a Isaías e a Sofonias, que iria destruir Gaza. Qual é Gaza? Que iria reduzir Gaza ao pó do deserto. O que é Gaza, a capital da Palestina? E você vê aqui que parece um pouco contraditório, não é? Mas não é contraditório, porque a palavra não se contradiz. Mas Deus deu a diferentes homens palavras e profecias que ambas se cumpriram e se estabeleceram. Por exemplo, Gaza está sendo quase totalmente exterminada, a capital da Palestina. Da mesma forma como o Senhor disse a Sofonias, parece um deserto, literalmente, ruínas por toda parte, resultado da guerra, irmão, entre Israel e essa nação. Como profeta de Deus, irmão, só me resta chorar. Nem estou a favor do que Netanyahu está fazendo, irmão, tirando a vida de inocentes, mas também não estou a favor, irmão, de que se tire a força da nação de Israel. Por quê? Porque você apoia que a Palestina não seja reconhecida como nação? Claro que sim. Por quê? Porque é um Estado Islâmico igual à Síria. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que isso significa? Procure a definição, irmão, do que é o Islã. Chega, não vou aprofundar para não derrubarem meu vídeo. Você sabe do que falo.
é um Estado islâmico. Para mim, não deveria ser reconhecido como nação, pois representa grande perigo. Senhores do Oriente e, obviamente, Israel. Mas o que vai acontecer aqui, irmão? Deus dará a vitória ao seu povo. Repito mais uma vez que Jacó atravessou o rio Jaboque e ficou sozinho até o amanhecer em uma encruzilhada. Como o que está acontecendo agora, vão deixar Israel sozinho. Mas o que vai acontecer com Israel? Israel vai ficar sozinho, sem pessoas. Mas o Senhor mostrará sua mão poderosa para com sua nação. O Senhor mostrará sua mão poderosa para com Israel. O Senhor fará de Jerusalém uma pedra para todas essas nações, e elas se levantarão contra ela. Por isso, irmão, eu apenas oro. Repito mais uma vez, não sou a favor da guerra, mas ela tem que se cumprir. Porque é algo bíblico. A Bíblia ela afirma isso, irmão, e essas coisas precisam acontecer. Não sou contra nem a favor, nem digo não ou apoio o que esse homem faz. Não é isso. É que a Bíblia, irmão, precisa se cumprir. Você goste ou não, eu goste ou não, a Bíblia sempre terá seu cumprimento natural. Eu já tinha dito para você, irmão, em vídeos anteriores, que Deus me mostrou que está chegando a hora em que Israel, irmão, vai ficar sozinho. E nações e mega nações, estou falando de impérios, de nações potências, vão virar as costas para ele. Irmão, como França, Inglaterra, muitas nações, senhores, vemos como pessoas, irmão, de todo o mundo, figuras que têm uma grande influência na sociedade hoje em dia. Repudiam o que Israel está fazendo. Não se preocupe, irmão, eu não repudio o que Israel está fazendo, eu repudio o que Netanyahu está fazendo. Por quê, irmão? Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas isso não significa que eu vou ser contra, irmão, a nação. Oro ao Senhor pela paz de todas as nações. Mas eu apoio 100% a nação de Yahvé, que extermine, irmão, tudo o que tem a ver com o Estado Islâmico. Claro, sem tocar, senhores, nas pessoas, porque somente Deus tem o poder de tirar a vida das pessoas. Como profeta de Deus, que Deus me anuncia tudo o que vai acontecer. Fui o profeta que profetizou essa guerra de Israel com Hamas no ano de 2023. Começou em 2023. Eu já havia profetizado em 2022. E até hoje, essa guerra não acabou. E Deus já me mostrou como será o desfecho. Repito, isso é bíblico. Isso é um acontecimento bíblico que tem que acontecer para que a palavra de Deus se cumpra. Irmão, tem gente que, infelizmente, vou te dizer uma coisa, nem eles mesmos sabem em que pé estão. É simples assim, irmão, eu te digo e repito, tem gente que não sabe em que pé está. Porque Israel é o relógio profético, Israel é o relógio. Quando vocês virem que as folhas da figueira estão tenras, é porque a primavera está próxima. Da mesma forma, saibam que quando essas coisas acontecerem, é porque o fim está próximo. Ou seja, irmãos, Israel é mostrado como exemplo do que está por vir, do que vai acontecer. Eu, repito mais uma vez, como profeta de Deus, só me resta orar pelas nações, só me resta clamar para que Deus tenha misericórdia, porque eu sei disso. Irmãos, que tempos difíceis estão chegando, tempos duros estão vindo, e a gente, como profeta de Deus, não pode tapar o sol com um dedo. Então é preciso orar. Eu oro a Deus para que Ele tenha misericórdia, eu oro a Deus para que Ele tenha piedade. Mas, senhores, os tempos que estamos vivendo são tempos maus e perigosos. O problema, irmãos, é que nem todo mundo tem a visão para discernir isso. A Palestina vai continuar ganhando força, porque Deus disse a Abraão, desse menino também sairá uma nação forte, grande, não como a de Isaque. Mas todo mundo sabe que os palestinos são descendentes de Ismael, são descendentes, irmãos de Ismael, então Israel é descendência de Isaque, de Jacó. Você ainda está aqui? De Isaque, irmão de Jacó, dessa linhagem, então Abraão, Isaque e Jacó. Então a guerra, irmão, que viviam Ismael e Isaque, viviam brigando, Ismael fazia guerra contra Isaque, Isaque era menor. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Porque os irmãos brigavam por coisas, por benefícios, e também porque Ismael tinha ciúmes de Isaque. É a mesma coisa, irmão Isaque, e a Palestina fazendo guerra, irmão contra Ismael. Querem desaparecer, repito de novo, querem exterminar Israel, mas não vão conseguir tão rápido. Irmão, Israel acaba com a Palestina e Isaque com Ismael? Por quê?
Porque o da promessa principal é Isaque, é Israel, irmão Jacó, é Abraão. Isaque é Abraão. Embora Ismael tenha uma parte de Abraão, a essência de Abraão está com Isaque, porque ele é o predileto de Deus. Alguém ainda está aqui? Você entende o que estou falando? Então, a palavra de Deus, irmão, tem que se cumprir. Deus disse a Davi que dessa mesma linhagem a espada não se apartará da tua casa. Por isso, quando não é com Ismael, que é a Palestina, é com os sírios, irmão, Síria, tá entendendo? Quando não é com a Síria, irmão, são outras nações que se opõem a eles. E com o amigo inimigo, como o Egito, que ora é aliado, ora rival. Mas tudo tem um conglomerado, tudo tem uma conotação bíblica que precisa se cumprir. Isaías fala sobre isso, Jeremias também. Números, Gênesis, toda a palavra. Irmão Davi, falando sobre Israel, é preciso orar pela paz de todas as nações. Por quê, irmão? Porque Israel é o relógio profético, e nação que se levantar contra o relógio profético será esmagada. Porque a própria Jerusalém, que são os ponteiros do relógio, Deus a coloca, diz Zacarias, como uma pedra para esmagar as nações que se levantarem contra ela. Que nação tão pequena, irmão? Talvez igual à minha nação, ou até menor que a minha nação. E veja o desenvolvimento que ela tem. Senhores, é algo às vezes um pouco inacreditável. Fico estupefato. Tem a agência de inteligência mais eficaz, acima da CIA, do FBI, o Manuel Mossad, acima de instituições como as do Japão, da China, da Rússia. Senhores, isso é algo incrível, eu mesmo fico impressionado. Porque como é possível que uma nação tão pequena, cercada de inimigos, com habitantes que a superam em 10 vezes mais habitantes? Síria, Palestina, Líbano, irmãos, são muitas nações, eles estão cercados de inimigos por todos os lados. Irã, irmão, que são os filisteus, Irã, desculpa quando falei dos filisteus, irmão, ou seja, aos sírios e aos iranianos. Então estamos vendo coisas aqui, irmão, que são coisas fortes, né? Mas a palavra de Deus, ele tem que se cumprir. E às vezes parece um pouco duro quando eu falo, mas eu não sou duro. O que eu tenho, irmão, é uma maneira diferente de agir. Eu tenho uma cara, irmão. Não concordo com o que o presidente da minha nação fez, que fique claro que eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Minhas orações sempre estarão por Israel e pela Palestina, que votem a favor de uma e que tirem força da outra. Não, a palavra tem que se cumprir, e muito menos, irmão. Se é um Estado Islâmico, você não imagina o perigo disso? Pelo amor de Deus. Eu não gostaria, graças ao Senhor, que nasci na América, graças a Deus, irmão. Não me arrependo de ter nascido no continente americano, sabendo o que muita gente passa no Oriente Médio, irmão, na África. Embora cada continente tenha a sua beleza, tenha a sua essência, não estou tirando a essência de nenhum país, irmão, nem de nenhum continente. Mas agradeço a Deus por ter nascido neste continente de avivamento, um continente de paz, comparado, irmão, com o que se vive em outros lugares. Então, oramos a Deus pela paz mundial, irmão, pois Deus não faz distinção entre pessoas. Assim como Deus ama os israelitas, também ama os palestinos, aqueles inocentes, aquelas crianças que estão perecendo. Irmão, em hospitais, em pessoas ao acaso, irmão, pessoas aleatórias que estão sendo atacadas. Irmão, essas crianças que estão sendo mortas. Irmão, por favor, não estamos sob a lei. Minha mente não é como a dela. Não estou dizendo que não. Eu repudio o que Netanyahu faz, mas não Israel, repito mais uma vez, não queiram entrar em Israel, irmão, apenas por causa do seu atual rei, por causa do seu governo. Embora esse homem seja quem está no comando, irmão, o comando de Israel não está nas mãos de um homem, está nas mãos de Deus, porque o destino de Israel não está sujeito ao que uma pessoa pensa, já está escrito. Repudio o que Netanyahu diz, embora pareça ilógico. Ele entende da nação, mas não, essa nação não é como a sua, nem como a minha. Essa nação já tem seu destino escrito.
Entende? Assim como o da Palestina também, assim como os destinos que foram escritos pela palavra de Deus, pelo dito da boca de Jeová, de Yahvé, do seu Espírito Santo. Antes de você nascer e de eu nascer, antes de você e eu sermos formados no ventre da nossa mãe. Parece profundo o que estou te dizendo, mas é assim. Por isso, mesmo que pareça duro o que estou dizendo, que repudio este, que apoio aquele, que estou com o que está sendo feito deste lado, mas deste não. Irmão, não pense que estou sendo duro ou arrogante. Não, pelo contrário, estou te dizendo que estou orando. Eu já sei o que vai acontecer porque já são. São destinos que foram escritos e determinados por Deus, então não me peça para ir contra o que foi escrito. Por mais duro e forte que isso te pareça, você está entendendo. Está entendendo. Então, quando eu digo não me envolvam nisso, quem fizer alguma coisa, irmão, quem vai pagar é o presidente do meu país, quem vai pagar é ele, não eu, ele, não eu. Não me envolvam nisso, lavo minhas mãos como Pilatos. Faço o quê, irmão? Oro pelas duas nações. Orar pelas duas nações. Para mim, quem me representa diante de Deus também não me representa. Nenhum homem pode representar a presidência do meu país. Mas para mim, não me representa nunca. Quem me representa é Deus. Deus. Porque cada um será julgado por seus atos e muitos presidentes agem longe do que o povo deseja. Então, o povo não tem participação nas decisões do presidente. Se não temos parte, por que querem que participemos no mundo espiritual? Não, irmão, não vamos carregar nada. Nenhum castigo para aqueles que ficam dizendo não, que dominicano, que votou, que não sei o quê. Não. O castigo para os dominicanos é algo à parte, por causa da rebelião dos dominicanos. Não diga que é por um voto, isso é mentira. Quem fez vai pagar, o irmão vai pagar, o presidente vai pagar, não eu não vou pagar nada, nem nenhuma outra pessoa, nem bom, nem ruim. Não vamos adquirir nada, seja qual for a decisão que for tomada, de apoiar ou de não apoiar, porque está sendo feito sem o nosso consentimento, ou seja, nós não participamos disso. Não há legalidade no mundo espiritual para que aconteça algo conosco, nem bom nem ruim, isso não tem nada a ver conosco. O homem que pecar, diz a Bíblia, é a alma que pecar. Essa morrerá. O que eu digo como profeta de Deus é que o povo de Deus, a postura que deveria ter é de orar e ponto. Orar e ponto. E só isso. Esqueça o que as pessoas dizem, o que as pessoas pensam, porque aqui o importante é o que Deus pensa. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde. Quero te convidar a curtir o vídeo e compartilhar isso com alguém, tá bom? Já sabe, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu, compartilhe isso com um amigo. Me siga no Facebook para oração como Profeta Dione de la Rosa, no Instagram como Profeta Dione de la Rosa e no TikTok como Profeta Dione de la Rosa. Lembre-se, nossas contas originais têm bastante seguidores e estão registradas, não temos contas alternativas, então tome muito cuidado. Deus te abençoe, Deus te guarde, Shalom.